Got it. Ok. Então, olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. Eu sou o André. É um prazer ter vocês nesse momento nos assistindo e a você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando esta resenha de hoje com um convidado mega especial, que, na realidade, já fez algumas resenhas aqui no Praticadamente. E hoje estamos com o professor André Ariovaldo. O professor André é reconhecido como um dos professores mais didáticos em hipnose clínica de todo o Brasil. É Master Practitioner de Programação Neurolinguística, licenciado pelo Dr. Richard Bandler, criador da PNL. Possui diversas especializações nacionais e internacionais em hipnose clínica, sistêmica, clássica e conversacional. Além dessas especializações no campo da hipnose, cursou também psicanálise e fez formações em renascimento e constelações familiares sistêmicas. E ele irá abordar com o tema de hoje como usar a hipnoterapia com as constelações familiares sistêmicas. Mas antes de passar para o nosso convidado, só gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Ok, professor, é com você. Muito obrigado. Mais uma vez recebo com alegria, né, o convite e fico feliz aí pelas portas abertas aqui no Praticadamente. Espero que o nosso encontro nesta noite possa valer a pena para os nossos corações, para os nossos pensamentos, e que a gente consiga sair daqui com a sensação de que valeu a pena, de que você conseguiu levar um pouquinho daquilo que eu desejo compartilhar. E vamos começar falando sobre constelações, porque o tema hipnose, hipnoterapia, ele talvez seja mais conhecido, ao menos no nosso núcleo, né? Quando a gente pensa nas constelações familiares, o que leva a esse nome, né? A gente pensa em constelação de estrelas. Então, a ideia que a gente tem é de que elas estão conectadas, que elas estão vinculadas, né? Uma influenciando a outra de alguma forma. Então, a gente traz esta mesma metáfora, constelações, para a ideia da família. E na nossa família, nós também temos os nossos vínculos. A gente está conectado, quer a gente queira, quer não, a todas as pessoas que fazem parte. Quando a gente, por exemplo, vê testes de DNA, né? São as comprovações de que tal pessoa pertence a tal grupo familiar, né? Ele é o pai, ela é a mãe, e assim sucessivamente. Então, seja como for, nós estamos vinculados aos laços sanguíneos que estabelecem o nosso núcleo familiar. E essa ligação, né, este vínculo, ele naturalmente vai trazer influências. Essas influências, elas se dão pelas histórias que aconteceram na nossa família. Sabe, as histórias que vão sendo contadas, que vão passando de geração a geração. Então, essas histórias, elas vão influenciando os valores, as crenças, determinando alguns padrões, né? Criando algumas repetições e, por sua vez, influenciando os comportamentos que a gente vai ter. Então, muitas coisas que a gente faz porque herdou esse padrão comportamental da nossa família, principalmente de avós, pais, tios, né? Ou aqueles que têm a maior proximidade, que a gente teve a ligação mais forte, por assim dizer. Mas mesmo com aqueles que não tivemos tanta proximidade assim, ainda desses a gente acaba herdando, sim, a influência,
e até de uma forma inconscientemente transbordando essa influência no nosso dia a dia, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente faz. Então, famílias que adotam, por exemplo, né, uma criança que é adotiva, claro que a família que fez a adoção vai influenciar, vai ter todo o impacto sobre a vida da criança, mas isso não significa, embora em alguns casos a criança nem tenha conhecido a sua família de origem, não significa que a família de origem não está também influenciando a forma como essa criança vai se desenvolver. Mas aí são assuntos que a gente precisaria estender e aprofundar um pouquinho mais. Vamos apenas entender que, de alguma forma, direta ou indireta, a família tem influência sobre nós, mas não apenas a família sanguínea, como uma família adotada, ou então como a família social, né? Eu gosto de dizer que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços de espírito. Esses laços de espírito é no sentido da influência que a gente recebe da comunidade ao nosso redor. Então, às vezes, a pessoa nasceu em determinada comunidade onde a vida era mais difícil. Não apenas a família passava por momentos mais difíceis, como aqueles que estão na vizinhança também passando por situações difíceis. Não significa que a pessoa vai viver uma vida toda na dificuldade, mas a influência deste meio, ela pode sim direcionar a vida da pessoa, independente se este direcionamento fará com que esta pessoa tenha uma vida repleta de dificuldades ou ela, então, se fortaleça com esse meio no qual ela viveu e aí surge um indivíduo que tem toda aquela garra, aquele potencial, aquele dinamismo, né? E a partir das dores constrói uma vida de revolução, de sucesso. Mas seja como for, né? Seja aquela pessoa que construiu uma vida revolucionária e de sucesso, ou então aquela pessoa que alimentou ou retroalimentou as dificuldades, acabou levando isso para a vida toda, ambos trouxeram do mesmo impacto do meio no qual eles viveram e experimentaram a sua existência. Então, na nossa vida, muitas coisas que a gente pensa, muitas das nossas crenças, os valores que a gente traz, em grande parte, para não dizer totalmente, são herdados. Tanto que uma das coisas que a gente ensina dentro do processo de desenvolvimento, né, do terapeuta é, no quesito de investigação, aprender a investigar de onde que surgiram essas causas, e nesse processo de investigação, quase a totalidade deles leva para a família, leva para o pai. Olha, meu pai fazia isso, meu pai pensava desse jeito, minha mãe pensava ou agia assim, meu avô passou por isso, eu tive determinada experiência dentro da minha família que me levou a agir desta forma. E, em grande parte, esses padrões que nós trazemos, eles são inconscientes. Ou seja, eu estou passando por alguma coisa, estou fazendo alguma coisa, tenho algo que é repetitivo na minha vida. Vira e mexe, eu volto para o mesmo comportamento, eu atraio o mesmo tipo de resultado, eu sofro as mesmas consequências. Ou no positivo, vira e mexe, eu consigo desatar nós que ninguém consegue. Vira e mexe, eu consigo encontrar detalhes que ninguém está enxergando. Vira e mexe, eu consigo resolver problemas que pareciam de difícil solução. E eu herdei também esses potenciais da minha experiência familiar, porque talvez o meu pai resolvia as coisas desse jeito, a minha mãe desatava nós desse jeito, o meu avô tinha esta habilidade, e eu acabo herdando através desses exemplos, dessas histórias,
essas mesmas competências, habilidades e levando ela para a vida. E todos nós temos nesses padrões herdados, tanto do positivo quanto do negativo. E quando a gente começa a fazer as investigações, se a gente quiser realmente cavocar e encontrar, vamos acabar parando no oceano familiar. Então, é como se todos os rios comportamentais meio que desaguassem no oceano da família, né? Seja a família direta, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou a família de maior expansão, avós e ancestralidade. Mas a gente acaba encontrando na família a origem tanto dos nossos problemas quanto dos nossos potenciais. E é a partir deste olhar que nós podemos realizar trabalhos terapêuticos de suma importância para a liberação desses padrões. Dentro da hipnose, a gente aprende muito sobre a quebra de padrão. Só que a gente aprende sobre a quebra de padrão, geralmente, no quesito transe hipnótico. Hipnose por quebra de padrão. E algumas vezes, quando a pessoa ela não tem a oportunidade ou a própria visão de expandir o que significa a quebra de padrão, acaba se acreditando que ela só serve para levar ao transe hipnótico. Entretanto, a quebra de padrão também está presente quando você deixa de agir de determinada forma que outrora era repetitiva e passa a ter um comportamento diferente, redirecionado para novos padrões. Então, houve uma quebra de padrão, houve um encerramento de um ciclo, houve ali o rompimento com algum fluxo de energia que a gente carregava, e uma vez rompendo com aquele fluxo de energia, eu posso agora me conectar com um novo fluxo. E este rompimento requer da nossa parte decisão. Por quê? A decisão. Decisão, a própria palavra ela já ensina, é a cisão com algo. Decisão. Cisão, o que é? Rompimento. Cisão é separação. Então, uma decisão é algo que requer a separação para que eu possa criar uma nova conexão. Se você rompeu um relacionamento, houve uma cisão. Se uma empresa quebrou uma sociedade, houve uma cisão, né? Então, uma cisão é um rompimento. Uma decisão é algo com o qual eu preciso romper. E quando você rompe com algo pela força da decisão, você não apenas está abrindo espaço para novas conexões, como também quebrando padrões. E quantos padrões nós trazemos da nossa história? Quantas coisas a gente repete, às vezes, desde criança? E esses padrões que a gente traz e que a gente repete, não foram padrões que você desenvolveu puramente e unicamente dentro de si. Porque tudo precisa ser aprendido. Então, você precisou aprender a agir assim de alguma forma. É uma questão de aprendizagem. Você teve que aprender a agir assim em algum momento. Às vezes, até dentro do próprio útero, a aprendizagem pode ter acontecido. Mas seja como for, ela vem de fora, ela vem do externo. Ela pode vir diretamente, quando alguém diz diretamente para você alguma coisa, que vai criar um padrão, seja positivo, seja negativo. Eu sempre conto, e vou contar aqui também, sobre uma coisa que é muito positiva para mim, que é algo bem simples, mas eu vou contar de mim querendo que você busque em você algo similar. E será fácil para você fazer isso daí, relativamente fácil de você fazer isso daí. Uma vez meu pai pediu para eu comprar alguma coisa. André, vai em tal lugar e compre alguma coisa lá. Padaria, mercado, sei lá, mercadinho. E eu fui e comprei.
Quando eu voltei, entreguei o que ele me pediu e ali dei o troco, né? E ele me disse algo que influencia a minha vida até hoje. E foi tão simples, mas de uma grande influência. Ele disse assim: você é um menino de ouro. Cara, isso tem um impacto tão grande na minha vida, determina de tal forma tantas e tantas ações na minha vida que eu não consigo mensurar. Mas o mesmo pai já me disse coisas negativas, que eu também acabo trazendo para a minha vida. Então, às vezes, é uma coisa que foi dita diretamente para você e que você traz como padrão. Algumas vezes não foi algo dito diretamente a você, mas talvez dito a uma pessoa que você ama, que você ouviu e que impactou. Então, sei lá, o pai disse para a mãe alguma coisa e talvez repetiu isso várias vezes, seja do mesmo modo ou de formas diferentes, repetiu a mesma coisa. E você assistiu isso várias vezes e isso te marcou. Ou a mãe que disse para o pai, né? Ou o seu irmão, sua irmã, disse algo para você, porque não precisa ser só o pai ou a mãe, ou então alguma criança de rua fez alguma coisa, ou então um animal. Eu me lembro que um cachorro correu atrás de mim, né? Enquanto eu estava de frente a ele, ele não avançou. Mas na hora que eu dei as costas, esse cachorro veio e avançou em mim. E até hoje eu ainda sinto um pouco de medo de cachorro, ainda mais quando esse cachorro está atrás de mim. É um padrão, percebe? O que eu quero dizer com isso? Que seja o que for que a gente traz, vem de fora, vem do externo. Seja de uma experiência pela qual a gente passou, seja algo que foi indireto, né? Uma pessoa com a outra e você vivenciou, seja algo que você ouviu dizer e, sei lá, criou algum tipo de impacto, algum tipo de medo, mas é de fora. Então, esse é um processo do externo, interno e externo. Ou seja, vem de fora, eu internalizo e produzo resultados, externando, exteriorizando novamente como resultados. E aquilo que sai da gente vai influenciar outras pessoas. Então, nós somos o externo do próximo. Percebe? E assim nós estamos sendo influenciados e influenciando o tempo todo. Agora, qual é aquele que impacta mais? O núcleo familiar. Porque uma coisa é você passar por uma experiência que aconteceu na rua. Você ver alguém a ser assaltado, uma pessoa que foi atropelada, alguém que caiu e se machucou, ou então uma pessoa que ofereceu ajuda a alguém. Mas é um desconhecido, uma cena que você viu na rua. Ela pode impactar, muitas vezes ela impacta, ela traz influência, mas seja como for, não é igual ao impacto que a gente tem com aqueles que são próximos, ainda mais os familiares. Então, às vezes, algo pequeno acontece dentro da família que causa um impacto gigantesco. E esse mesmo algo, se tivesse acontecido com um desconhecido, provavelmente não teria surtido o mesmo efeito sobre nós. Por que que isso ocorre? Porque perante a família, nós damos mais importância, nós valorizamos mais. Seja aquela pessoa que se sente vista e acolhida, seja o oposto. Nós valorizamos mais. Então, quando a gente dá mais valor, mais importância, mesmo as coisas pequenas vão causar um impacto maior. É como se fosse pólvora, que quanto mais você põe, maior é o impacto quando em contato com a chama, né? Então, a nossa vida, ela é quase que direcionada pelas histórias que a gente herda da nossa vida em família. Mas por que quase? Porque
você já deve ter visto pessoas, pense em irmãos, por exemplo, que estão passando pela mesma situação. Só que um desses irmãos consegue ter uma vida ok, às vezes até muito bem-sucedida. E outro irmão é aquele que cai e que não consegue prosperar. Por quê? Se eles passaram pela mesma situação, um conseguiu se dar bem e outro não. Porque, embora a situação seja a mesma, cada um, né, de nós somos os responsáveis pelas decisões que fazemos com aquilo que a gente experimenta na nossa vida. Então, isto significa para nós que podemos, mas não devemos, julgar que os nossos problemas são culpa da nossa família. E o nome que nós podemos, a palavra que nós podemos usar para prosseguirmos aqui nessa reflexão é autorresponsabilidade. Ou seja o que for que tenha acontecido, a responsabilidade de escolher o que é que a gente vai fazer com isso continua sendo nossa. Porque o processo é externo, sim, mas é interno depois. Então, se vem para o interno, a responsabilidade de lidar com isto que está sendo internalizada é nossa. E é aí o lance da autorresponsabilidade. Adquirir a autorresponsabilidade, por sua vez, é um processo de amadurecimento. Quanto mais nós vamos trazendo para nós a responsabilidade perante as experiências da vida, maior é o nosso amadurecimento e, por sua vez, o nosso crescimento pessoal. Então, dentro dos processos terapêuticos, o trabalho com a autorresponsabilidade é trabalhoso. Mas é este trabalho que faz com que ocorra os maiores fortalecimentos na estrutura psicológica da pessoa. Porque, geralmente, o que a gente quer fazer é delegar a responsabilidade. E quanto mais eu vou transferindo a minha responsabilidade para aqueles que estão ao meu redor, mais a gente vai retroalimentando a famosa zona de conforto e, ao mesmo tempo, retroalimentando os problemas que vão se repetir. Não é? Então, fortalecer a autorresponsabilidade dá trabalho, mas ela funciona, porque ela ajuda a solucionar as coisas de dentro para fora. Ao invés de eu delegar a responsabilidade para o outro, trazê-la para mim, que é doloroso, machuca muito, mas ao mesmo tempo é profundamente curador. E onde que entra a hipnose nesse caso? Entra no processo puramente de colocar a pessoa em transe e entrar com as sugestões de reorganização desta bagunça psicológica do âmbito familiar que a pessoa traz, né? Através das próprias sugestões. E o conhecimento, nem que não seja muito aprofundado, mas o conhecimento básico até das constelações, por isso mesmo pode fortalecer a pessoa, trazendo-a para a autorresponsabilidade, através do tomar consciência das desordens que estão presentes na minha família, tomar consciência do papel que eu devo ocupar dentro da minha família, e, através das sugestões do terapeuta, encontrar as forças para devolver o que não é meu, para organizar as bagunças e para começar a voltar para o meu papel no mundo. Porque o único papel no qual eu terei força para prosperar é o meu. Mas
geralmente, nós estamos fora dos nossos papéis na vida. E mesmo os consteladores mais experientes. Por quê? Às vezes eu estou dentro do meu papel em determinado setor, mas fora do meu papel em outro setor. Então, por exemplo, talvez eu esteja muito bem dentro do meu papel no relacionamento conjugal. Sei bem o meu papel no relacionamento conjugal. Mas talvez eu esteja fora do meu papel no relacionamento financeiro. Então, talvez eu esteja me dando muito bem com a minha esposa, com o meu marido, mas estou lidando pessimamente com o dinheiro que chega para mim. Entendeu? Então, às vezes, em relação ao dinheiro, eu estou fora do meu papel, estou ocupando um outro papel, estou ocupando uma outra cadeira, né? Estou vinculado a um outro tipo de energia, sei lá, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, de um irmão, sabe? Então, é um trabalho para a vida toda. Voltar para o papel não é uma coisa que acontece uma vez só. O tempo todo eu preciso estar verificando, será que eu estou no meu papel? Será que eu estou na minha cadeira, no meu lugar, no meu quadrado? E as constelações ajudam muito a fazer isso daí. O entendimento das constelações, nem que seja a base, hierarquia, quem é que veio antes? Pensa numa fila. Ninguém gosta de ver alguém cortando uma fila. A gente se sente desrespeitado, dá conflito, dá BO, né? Tem gente que faz barraco. Por quê? Opa, eu cheguei aqui e eu tenho o direito de estar nesta posição porque eu conquistei essa posição com o horário que levei para poder chegar até aqui nessa fila. E aí a pessoa chegou depois e vai tomar a fila? A não ser que eu ceda o meu lugar por algum motivo. Não, pode entrar, porque a senhora é mais velha, a senhora está com criança de colo, a senhora está grávida. Né? Aí é diferente. Entendeu? Então, é o mesmo. Pensa na vida em relação à família, a ordem de chegada, com a diferença que na ordem de hierarquia, simplesmente não dá para cortar a fila. Não pode. Né? Não pode cortar a fila. Então, se eu sou o filho mais velho, eu preciso assumir a posição do mais velho. Quais são as responsabilidades do filho mais velho? Sei lá, meu pai morreu. E aí surgiu o lance de um inventário. O primeiro responsável por esse inventário sou eu. O primeiro responsável por cuidar do meu pai, da minha mãe, estejam vivos, sou eu. Eu sou mais velho. Né? Agora, se eu sou o caçula, eu sou o último responsável por essas coisas. Eu sou o último responsável. Só que, às vezes, o que a gente nota? Que o caçula sai do lugar dele e vai lá no lugar do mais velho. Não tem isso? O caçula, que é o ousado, que assume tudo para si, né? Que não deixa ninguém fazer, que toma as rédeas de tudo, é o controlador, a controladora, saiu do papel. E aí o que acontece? Geralmente, o que a gente vai enxergar? Conflito entre os irmãos. Vai dar conflito entre os irmãos. Porque inconscientemente, mesmo que os irmãos não saibam nada sobre constelações, eles sentem dentro deles que está quebrando a fila, está quebrando a ordem. Então está tendo um conflito, está tendo um desrespeito. E vai dar treta, vai dar BO. Não tem como evitar isso daí. Né? Ah, o meu irmão mais velho, ele não tem condições físicas, saúde para poder fazer. Então é diferente. Então você vai assumir, né, esta responsabilidade, mas com respeito àquele que está ali no lugar. Eu sei que você é o meu irmão mais velho, eu só vou fazer o que tem que ser feito. Não porque eu estou tentando atropelar as coisas. Então é uma energia diferente que se tem aí, né? Porque tem um respeito, tem uma visão diferente. Não estou tirando o lugar do mais velho, só estou fazendo porque nas condições ele não pode fazer. É diferente. Mas quem que precisa assumir? O segundo. Então, imagina que são 3 filhos, por exemplo.
Então, o primeiro não pode, o segundo se torna o responsável por aquilo que precisa acontecer. Então, essa aqui é a ordem. Os pais vieram antes, então, antes da gente nascer, eles já decidiam, eles já viviam, eles já faziam, já escolhiam as coisas. Né? Então, quando o filho assume o lugar do pai, a filha ocupa o papel da mãe, não tem como dar certo. E é uma cadeira que tem um fardo que a gente, como filho, não aguenta, não suporta. É muito grande esse fardo. Então, entender isso, e a gente naturalmente precisaria conversar mais, aprofundar mais, e o tempo não permite, mas entender isso e ter uma visão sobre, opa, tem uma ordem que precisa ser respeitada, né? Uma hierarquia. Os avós, né? Os bisavós, tataravós, então tem uma ordem, ancestralidade, ok? Que precisa ser respeitada essa ordem. E ajudar a pessoa a enxergar isso, ajudar a pessoa a organizar melhor isso e, claro, ir voltando para o seu papel, que é o único lugar onde a gente tem a força para poder prosperar, é uma das coisas que a gente pode fazer com a pessoa em transe. Coloca a pessoa em transe e, através da imaginação, vai trazendo esses papéis, trazendo esses personagens e facilitando a esta pessoa verbalizar algumas coisas que vão ajudar a ter o impacto necessário no campo da emoção, do pensamento, né? Para que a pessoa possa ir não apenas devolvendo as coisas que ela trouxe e que não está dando conta de carregar, devolvendo as posições, voltando para a sua posição e sentindo leveza, sentindo uma organização maior das coisas. Sabe quando você arruma uma gaveta e aí você olha e fala assim, ufa, agora as coisas estão no seu lugar? Que você organiza os livros na estante e vê que eles estão em ordem, na sequência certa, e tem aquele bem-estar, olha que legal, agora está certinho, está fácil de achar as coisas, né? Não está mais bagunçado. Eu sei exatamente agora onde as coisas estão. Então, é criar essa sensação em relação à família. Opa, olha que legal. Coloquei um pouquinho no lugar certo, porque é muito. Mas um pouquinho eu coloquei no lugar certo. Que legal agora. Sentir que está na fila, sentir que está na ordem. Uma outra coisa que também é dos princípios, né, da constelação, pertencimento. O pertencimento, ele naturalmente chama ao assunto das exclusões. E quantos estão excluídos? Todo mundo, toda a família exclui alguém, passa por experiências de exclusão. E as exclusões vão acontecer quando a gente não concorda com determinado modo de pensar, com determinada escolha, né, com determinado estilo de vida. Então, por exemplo, uma família que não aceita o aborto, e aí uma das mulheres fez um aborto. E aí a família se volta contra essa mulher que fez o aborto. E essa mulher, ela é meio que afastada da família pela decisão de ter abortado. É uma exclusão. Um pai alcoólatra que gastava o dinheiro com álcool, com prostituição, com jogos, e os filhos não querem ver nem pintado de ouro, é uma exclusão. Um avô que cometeu um crime bárbaro, um assassinato, por exemplo, e a família não gosta nem de lembrar, nem de citar. Então, para não citar a história, pelo medo da vergonha, né? Pela própria história pesada em si, não fala mais desse homem, não citam mais esse homem, não contam nada sobre a vida desse homem. É uma exclusão. E assim sucessivamente. Né? Um pai
que se sente desonrado porque o filho se apresenta gay e manda esse filho embora e não quer falar com esse filho. E esse filho não quer mais falar com esse pai, porque foi tocado pelo pai de casa. Exclusão. Tanto de um lado como do outro. Percebe? E essas histórias de exclusão, o que elas vão fazendo? Vão sendo compartilhadas. Então, se eu excluir alguém, eu preciso convencer as pessoas que estão ao meu redor dos motivos que me levaram a excluí-la. Então, eu quero aumentar o número de pessoas que sejam validadoras da minha decisão de excluir. E aí eu vou contar o meu lado. E muitas vezes, muitas pessoas vão comprar o meu lado. E aí, não apenas eu terei excluído, como terei trazido ao meu lado muitos que, comprando a minha versão, passam a excluir também. Né? E o pertencimento é o chamado de volta. Porque mesmo que a gente tenha excluído, não aceito, não concordo, não quero ver, não quero nem pensar nessa pessoa, ela continua sendo do meu sangue. Pessoas que dizem, por exemplo, eu não tive pai, uma exclusão, né? Não tive pai, uma exclusão. Se fizer um DNA, o que vai mostrar? Teve pai. Que ele existe ainda, talvez, que está vivo. Ou que já existiu, que já passou por aqui. Mas teve pai. Não é assim? Uma criança que foi adotada e a família que a adotou exclui a família de origem. Muitas vezes a criança, vamos imaginar aquela que sabe que foi adotada, mas a família que adotou fez a caveira da família de origem. Muitas vezes essa criança cresce com raiva, com mágoa, com ódio, e não aceita nem que fale da família de origem. O que ela está fazendo? Comprando a ideia daqueles que a influenciam em relação a isso. Mas é muito comum também que essa criança, em algum momento, tenha aquele despertar do quem será que são? É como se fosse uma força que chama de volta. Então, a força do sangue que habita em nós, ela é quase, se não for totalmente, irresistível. Seja chamando de volta, seja influenciando no desenrolar da nossa existência. Por que chama essa força? Porque nós pertencemos àquela família, mesmo que eu não tenha conhecido essa família. Então, o pertencimento é uma força universal. Todos nós pertencemos, a gente faz parte, não somente da família, como da sociedade, do mundo, do universo, da natureza. A gente pertence. A gente faz parte disso. Até Jesus fala, nenhuma das minhas ovelhas será perdida. O que isso significa? Que todas pertencerão. Todas pertencerão. Porque é do nosso direito pertencer. E aí, nós podemos até abrir um parênteses em relação à ideia da psicossomática. Em qual sentido? Toda doença, adivinha o que é? É uma exclusão. Toda doença é uma exclusão. Toda doença é algo que não está sendo olhado. Tudo aquilo que eu digo não, o corpo vem e diz sim, toma. Então, o sim, toma, é o chamado para autorresponsabilizar-se.
Toma, não no sentido do toma. Toma no sentido do toma. Toma para si. Toma para si. Porque é teu. Porque pertence a você. Porque faz parte de você. E precisa ser olhado. E enquanto a gente não olhar, continuaremos, seja no corpo ou através de experiências ao redor, sofrendo as consequências. E é aí que entra a outra ideia, que todos nós aqui conhecemos: autoconhecimento. Autoconhecimento não é para tornar você melhor, porque você já é. Você já é uma pessoa boa, melhor, perfeita. Autoconhecimento não é para tornar a gente o que a gente já é. Autoconhecimento é para nos libertar do que não somos. É para que a gente consiga tirar da gente aquilo que não faz parte da gente. Imagine uma múmia. Nós somos essa múmia. Autoconhecimento não é colocar o ser dentro da múmia, porque já tem um ser dentro dela. Autoconhecimento é soltar as faixas que escondem o ser que já está ali dentro. Então, esse é o nosso grande trabalho. E para fazer isso, para encontrar esta plenitude, sabe aquela ideia do ser integral? Para encontrar isso, a gente precisa do acolhimento. Acolher de volta, incluir, deixar que faça parte, trazer. Sejam as pessoas que a gente excluiu, sejam as coisas que habitam em nós, que pelo medo de encará-las, a gente exclui também. Quantas coisas a gente tem dentro da gente que a gente não quer olhar? Não é? Todo excesso é o quê? Uma fuga. Então, quantas vezes nós vamos para o excesso, porque ele nos traz muito prazer, sem notar que esse excesso é a fuga daquilo que realmente importa. Porque, por exemplo, para estar aqui na sala hoje, a gente precisa romper com coisas que nos afastariam daqui, não é verdade? Mas quantas pessoas ainda não conseguem fazer este mesmo tipo de rompimento que a gente já está conseguindo fazer? Mas se nós olharmos ao nosso redor, veremos que existem aqueles que já conseguem romper com coisas que a gente ainda não conseguiu. E estes servem de exemplos para nós, assim como nós servimos de exemplos para os outros que estão em nossa retaguarda, que é o compartilhar, o transbordar a beleza da vida. E a gente, mesmo inconscientemente, mesmo transbordando o mal, acaba naturalmente servindo de exemplo. Nem que sejam os exemplos a não serem seguidos, mas acaba servindo de exemplo. Então, pertencimento é esta lei de acolher, de incluir. E o oposto à sua exclusão é tudo o que a gente faz que nos afasta do equilíbrio que a gente tanto busca na nossa vida. E a outra lei, dentro dos estudos das constelações, é o que a gente fala sobre equilíbrio. E o equilíbrio, ele está presente em tudo. Pense, por exemplo, em um filme de ação, onde tem o vilão e o mocinho. E você facilmente consegue encontrar eles buscando o equilíbrio entre um e outro.
Então, por exemplo, o vilão tira algo de alguém. O mocinho tenta punir o vilão. Porque se conseguir fazer a punição do vilão, quando o vilão recebe a punição, isto equilibra com aquilo que, em outro momento, o vilão tirou de alguém. Ou então, quando você vê um criminoso que mata alguém, e aí esse alguém também é criminoso, e descobre quem foi o autor do crime. E aí ele chama a sua gangue e dá um jeito para poder matar essa pessoa também. E aí equilibrou. Então, equilíbrio é isso. Equilibrar a energia. Uma pessoa processa a outra. Ah, me processou? Aguarde. E daqui a pouco eu vou e abro um processo contra também, para equilibrar a energia. O tempo todo a gente está equilibrando a energia, perceba? Você vai na padaria, você compra 10 pãozinhos, e aí você paga. E o pagar é o equilibrar. Porque aí você equilibrou a energia, porque você retribuiu. Então, pensa em equilíbrio como retribuição. E aí você vai enxergá-lo tanto no bem quanto no mal. Né? Você vai enxergá-lo tanto no bem quanto no mal. Ah, me traiu? Então eu vou trair também. Equilíbrio, retribuição. Estou retribuindo o que me fez. Sacou? Agora, esse lance do equilíbrio, ele se manifesta muito nas relações marido-mulher, amigos, sociedade em geral, né? Pessoas que a gente não conhece, mas está ali, o equilíbrio está se manifestando, a gente está sempre retribuindo, tá? Retribuindo o tempo todo. Só que ele não se manifesta ao menos do mesmo modo em relação a filhos e pais. Por quê? Aquilo que os pais deram não dá para retribuir, que é a vida. Então, eu não tenho como retribuir a vida. Ô, meu pai, eu vou devolver a vida para o senhor, viu? Não dá. Ô, mãe, vou retribuir a vida que você me deu. Não dá. Então, é algo tão grande ter recebido a vida e poder estar aqui, que de tão grande não tem como fazer a retribuição. Pelo menos desse modo. Né? Diferente, por exemplo, marido-mulher. Então, marido-mulher, sei lá, a esposa leva um cafezinho na cama. Ô, meu amor, cafezinho, obrigado. Nossa, que legal. E aí, o marido que recebeu o cafezinho na cama, para fazer um agrado, sei lá, faz uma massagem no pé da esposa. Ah, meu amor, vou fazer uma massaginha no seu pé. E aí eu retribuí. Aí a esposa, ela, sei lá, prepara o jantar, põe na mesa, chama o marido, os filhos, ela fez ali aquela parte dela. Né? Aí no outro dia, o marido, ele pega e sai trabalhar. E aí ele vai produzir, vai fazer dinheiro para poder colocar as coisas em casa, a fim de que os jantares possam voltar a acontecer. E ele traz um mimo. Imagina que a esposa gosta de um vinho. Ô, meu amor, eu comprei um vinho aqui, né? Pensando em você. Ai, que legal. Então dá para retribuir, percebe? Esposa faz uma parte, marido faz outra, ela faz outra, ele faz outro. E assim eles vão equilibrando. Só que o que acontece em relação aos pais é que a gente recebeu algo tão grande que eu não tenho como devolver isso daí. Então, não é o mesmo em relação a marido e mulher. Não é o mesmo em relação a um amigo, né? O amigo me deu uma carona para o trabalho. Oh, puta, que legal, salvou a minha vida, tá precisando dessa carona. Num outro momento, eu dou carona para o meu amigo. Pô, equilibrei. Então, se eu não consigo fazer essa mesma retribuição com os meus pais, como que eu vou me equilibrar com eles? E o modo como a gente tem para se reequilibrar com os pais é fazendo pelos filhos.
André, e se eu não tiver filhos? Então você vai fazer pelas pessoas que estão ao seu redor. Você vai transbordar tudo o que você recebeu dos seus pais na direção dos seus semelhantes. Você vai ajudar os seus semelhantes com os seus valores, com as suas ideias, com a sua crença, com a sua vitalidade. Você vai deixar com que o rio de águas que vem dos seus pais passe por você e prossiga na direção dos outros. Você vai se doar pelos outros. Porque quando você faz pelos outros, os seus pais se orgulham de você. E aí eles olham e falam assim, que filho, que filha que eu pus no mundo. Que orgulho que eu tenho desse meu filho, dessa minha filha. E aí você se equilibrou. Entendeu? Agora, se a gente não faz, e eu só recebo, os pais vão amar, mas talvez esse tipo de olhar, esse tipo de orgulho, talvez eles não tenham. E é aí que começam aquelas coisas que nos incomodam demais com o filho, que podem começar as comparações. Por que você não age igual o seu primo, sua prima? Olha lá o seu amigo. Entendeu? Olha lá o seu amigo, olha lá o seu irmão. Olha lá a fulana. Você deveria de agir assim, você deveria de fazer isso. Então não tem aquele olhar do puta que pariu, que filho foda que eu pus no mundo. Que orgulho. Sacou? Então esse é um modo de equilibrar com os pais, fazendo pelos outros. E quando a gente precisa fazer pelos pais, né? Você pode fazer à vontade, você pode ajudar à vontade, deve fazer e ajudar. Mas no papel de filho. O problema é inverter o papel. E o que faz a gente sair do nosso papel de filho para tomar o papel de um pai, de uma mãe, por exemplo? Julgamento. Porque o julgamento vai fazer com que a gente acredite que eles não são suficientes, que eles não são competentes, que eles não são adequados, que eles não são o necessário para poder dar conta. Mas eu sou. Então eu vou tomar esse lugar para fazer melhor do que eles. E essa inversão de papel, com essa energia do julgamento, é o que acontece em grande parte das vezes e é o que vai trazer o problema. E quando você coloca uma pessoa em transe e vai ajudando essa pessoa a olhar para estas leis e a verbalizar algumas frases, algumas até prontas, que você já incentivou outras pessoas, mas algumas que são intuídas naquele momento, por aquela experiência que você está tendo com a pessoa. E essa pessoa verbaliza isso. Isso vai ajudando a trabalhar o equilíbrio. A pessoa vai entendendo a importância da retribuição. Trabalhar o pertencimento. Ela vai encontrando força para acolher e incluir. Frases que trabalham hierarquia e vai devolvendo o poder do respeito ao espaço que pertence a cada um de nós. E como consequência desse trabalho,
a gente consegue proporcionar à pessoa, às vezes em uma única sessão, embora não preciso esperar que aconteça em uma sessão, mas às vezes em uma única sessão, onde você junta os poderes das constelações com a eficácia da hipnoterapia, a se libertar de problemas que provavelmente ela tem trazido a vida toda. E a criar um novo olhar perante o mundo que lhe representa, o mundo dela. Então, a gente consegue, muitas vezes, fazer ajustes que têm tamanho poder de impactar e transformar a vida de alguém, em uma ou em poucas sessões. Por isso que vale muito a pena aprender, mesmo que sejam as bases da constelação. Aprender nem que sejam as bases da constelação. E aprender a construir esta aliança da constelação com a hipnoterapia, para fazer sessões de constelação familiar com a pessoa em transe hipnótico. Porque no transe hipnótico ela estará menos resistente, coisas que vocês já sabem, menos resistente, mais suscetível, muito mais sensível, aberta às ideias que são sugeridas pelo terapeuta, muito mais acessível ao liberar e trazer informação. Então, os resultados com essa junção são simplesmente poderosos e quase sempre surpreendentes. Quantas vezes, até vocês mesmos já me viram fazer essa aliança, né? Nas demonstrações, nos cursos, vocês mesmos já viram. Quantas e quantas vezes a pessoa teve mudanças que nem eu imaginava que ela teria. Quantas vezes, em off, a pessoa veio me contar mais coisas daqueles momentos que aconteceram em salas como essa, por exemplo, agradecendo e abrindo, né? Coisas que, poxa, nem ela e nem a gente espera que possa acontecer. Quantas vezes, incontáveis vezes, isso já aconteceu. Então, esse é um trabalho que eu sugiro demais que vocês aprendam a realizar. Professor André. Sou eu nessa vida. É o Durante. Eu observei aqui que ninguém perguntou nada, né? Mas é porque a didática do professor André é muito foda, né? Obrigado. Ele explica de uma forma que não é impossível você não compreender, não entender o que ele está falando. Obrigado. Mas eu queria dar uma cutucada. Quando o professor fala sobre a lei do pertencimento, nós estamos vivendo uma fase, não é no Brasil, acho que é no mundo todo, né, que está tendo muita exclusão, né? Por exemplo, a gente fala aqui em família, né, a constelação familiar, mas o que acontece hoje, por causa de N problemas que acontecem, as pessoas começam a se excluir, né? E existe, na constelação, você constela até países, né? E você sabe que o que acontece? Você começa a excluir países aí. Então, você começa a ver alguns países que estão sendo excluídos pelo nosso pensamento. A gente vira e fala, tal país não presta. E, de repente, você olha para esse país, parece que essa energia toda que todo mundo joga, parece que acaba prejudicando ainda mais, né, as coisas. E, puxa vida, isso daí o senhor estava falando aqui, eu estava só imaginando isso aqui, e a gente chega a essa conclusão, que essa exclusão, eu acho que é uma das piores leis que a gente tem que
que pensar muito nisso aí antes de fazer qualquer tipo de exclusão. O professor falou do homossexual, de outra coisa, de bandido, isso tudo. Meu, é muita exclusão que a gente faz na vida. A gente não faz as exclusões só na nossa família. A gente faz em todo mundo. E aquilo que o professor falou, que você acaba tentando ajudar a excluir mais. Olha, aquele cara não presta, tal. Morra mesmo, ele não presta. Meu, a gente vira lavadeira, né? A gente acaba virando umas lavadeiras e acaba excluindo. Isso aí pegou bem no pezinho da gente, sabe? Isso aí é muito importante que a gente pare e analise bem isso aí, porque é bravo. E quando se falou da lei da hierarquia, né? Quando você quebra uma lei da hierarquia, muitas vezes acontece isso aí quando os pais estão bem velhinhos, né? Às vezes os pais estão precisando do apoio do filho e o filho passa a cuidar do pai. Mas só que ele cuida de uma forma como se ele fosse o pai do pai. É onde cria a maior confusão, né? Você deve, como o professor disse, você deve, tem a obrigação real, né, de cuidar do teu pai ou da tua mãe que esteja mais idoso e precisando da sua ajuda. Mas você nunca deve esquecer que ele é teu pai e tua mãe. E deve deixar ela sempre ciente que você tem essa consciência, porque aí ela aceita essa sua ajuda sem humilhação, sem se sentir humilhada. Era isso que eu queria falar, professor. Foi excelente a tua didática aí. Gratidão, gratidão. Realmente, a respeito do pertencimento, se a gente tem o hábito de fazer exclusões, ou mesmo que não seja tão habitual, mas se a gente exclui de vez em quando alguma coisa, né? Sempre vai gerar uma energia desfavorável. E essa energia desfavorável já ouviu falar de que o amor une, mas o ódio gruda? Então grava isso, o amor une, mas o ódio gruda, tá? Só que não é só o ódio, né? Essa é uma frase que eu ouvi já há muitos anos na minha vida. Se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, isso me gruda àquele ou àqueles perante os quais eu estou emanando essa energia. Então, mesmo que na minha razão ou no meu coração eu esteja excluindo, em um outro nível, eu estou totalmente vinculado. Eu estou totalmente ligado, só que por um outro fluxo de energia, uma outra força de ligação. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha família que eu tenho rancor dessa pessoa e eu excluo essa pessoa, essa exclusão vai acontecer muito no nível consciente, porque eu não quero pensar, eu não quero conversar, eu não quero distância dessa pessoa. Mas por que eu estou me distanciando e excluindo desse jeito? Porque em um outro nível eu estou vinculado a essa pessoa. Ela está incluída, mas o vínculo que a inclui é um vínculo de dor. Então, sempre você estará vinculado, sempre estará incluído. Só que a ideia é a gente fazer aquela inclusão que traz harmonia. Porque se eu não estiver incluído harmonicamente com alguém, eu estarei incluído
desastrosamente a esse mesmo alguém. E o mesmo se dá em relação a uma comunidade, né, a um país, ao próprio planeta, à vida. Tá? Então, o vínculo permanece. É por isso que nas constelações, quando a gente vê casos de crime, o criminoso está vinculado à vítima, que é do seu crime. Está vinculado. Né? É como se o criminoso entrasse, entre aspas, para a família, por assim dizer, porque ele vai ficar vinculado. Vinculou. Só que o tipo de vínculo é desastroso, é doloroso, mas está vinculado. Então, a gente exclui de um lado, mas está incluído do outro. Interessante isso, né? Bem interessante. Bem louco. Legal. O que mais vocês querem conversar? Gostaria até de perguntar se alguém tiver alguma pergunta, pessoal que está aqui ao vivo, que faça, né, para o professor André, porque depois... Se eu não souber, eu passo para a Hebe, né? E olha que foi muito bem explicado, bem interessante que você foi explicando e atrelando uma coisa à outra, e é como o Durante falou, não deu para ficar com dúvidas, porque, né? E foi bem legal mesmo. Bom, bem feliz. Obrigado. Acho que o Professor pessoal André, não tem dúvida por isso. Fala. Não, eu gostaria até de aproveitar, já que o pessoal está sem perguntas agora, eu gostaria que aproveitar que, André, você fizesse desse as suas redes sociais, fizesse seu Isso, merchan como aí a gente para aprende poder tudo isso, hein? Como a gente aprende tudo isso aí, né? Se tem algum curso, alguma coisa para o pessoal procurar orientação, né? Legal. As minhas redes sociais, YouTube é André Ariovaldo, tá? E o Instagram também, André Ariovaldo. Me segue lá no Instagram e no YouTube para a gente poder continuar, né, com esse vínculo gostoso que a gente criou aqui. Na semana que vem, eu darei um curso rápido ensinando como vincular constelação familiar com hipnoterapia. Então, aqui eu trouxe as bases e lá eu vou trazer, além das bases, as ações que você precisa tomar para que esse trabalho de hipnose com constelações possa acontecer. Será na terça e na quarta-feira, das 19 até as 22. Tá? Terça e quarta da semana que vem, das 19 às 22. E é super baratinho, R$106. Só como energia de troca mesmo. Né? R$106. A Cristiane aqui já está inscrita, vai participar com a gente e tal. Tem certificado bonitinho e tudo mais. As aulas ficam gravadas. André, não posso assistir nesses dias. Sem desculpa, porque fica gravado, você pode ver depois. Né? E para vocês que trabalham com a terapia, é fundamental. Porque, como eu comentei aqui, todos os problemas vêm de origem familiar, não adianta, tudo vem da família. Né? E aprender a encontrar, a investigar e a trabalhar e a aplicar estas leis de hierarquia, pertencimento e equilíbrio dentro do processo com a pessoa em transe é simplesmente maravilhoso. Tanto para você, como o condutor, a condutora ali, como para a pessoa também que vai receber isso daí. E todo mundo precisa disso daí. Então, aprender essa ferramenta é extremamente importante. Fácil acesso, R$106. Semana que vem, terça e quarta-feira, 19 às 22, com certificado ao vivo pelo Zoom.
Não apenas eu, como a Edna, né, também vai ajudar a conduzir aí esse trabalho. E é isso, tá? Então, quem quiser e sentir o chamado e entender a importância, vem comigo para fazer a inscrição semana que vem, ok? André, Fala. você está comentando na semana que vem, daria para você falar, tá? Falar da... A data da semana que vem. eu acho que é 25 e 26, deixa eu ver aqui, é terça e quarta. 25 e 26. Tá? Ok. Terça e quarta, dias 25 e 26 aí, de janeiro, semana que vem. Tá? E em março não será exatamente um curso, março é um encontro que a gente vai ter, um encontro de terapeutas. E esse encontro serão de 4 dias, em Mairiporã, pertinho de São Paulo, acho que nem 1 hora, mais ou menos, 1 hora, vai de São Paulo, bem pertinho, Mairiporã. Nós estaremos em um hotel fazenda lá, muito lindo, muito legal, e rodeado de natureza e tudo mais. E nesses 4 dias, nós teremos aprofundamento de técnica de hipnose, eu vou passar algumas coisas de PNL, que a gente não passou ainda nos cursos, né? Alguns conteúdos de master que são bem legais. Vou ensinar uma técnica de hipnose com PNL, que eu não ensino no online porque não dá para ensinar no online, tem que ser no presencial, né? E o atendimento também, praticamente, não sei se você consegue até inventar, eu não consegui ainda, mas tem que acontecer no presencial. Então, vou ensinar uma técnica de hipnoterapia que é fodástica, que eu criei essa técnica, é o meu Frankenstein, né? Peguei essa técnica assistindo alguns vídeos do Fritz Perls, que é o criador da Gestalt terapia. Então, eu vi alguns vídeos do Fritz e comecei a ter alguns insights e fui testando esses insights e os testes foram funcionando e desses testes que funcionaram, eu desenvolvi uma terapia que é muito legal, que eu ensino só no presencial porque não dá para fazer no online mesmo e a gente vai passar lá. Uma terapia bem legal. O que mais? Além de hipnose, de PNL, né, desse aprofundamento de técnicas, nós teremos dinâmicas de impacto, que eu vou trazer essas dinâmicas desses treinamentos, que eu já apliquei esses treinamentos muitos anos na minha vida, de leader training. Né? Sabe esses treinamentos, gaivota, andar nas brasas, né? Lá a gente não vai andar nas brasas, né? Mas esse tipo de treinamento tem muita dinâmica de impacto. E eu sei algumas dinâmicas que são muito legais. E a gente vai aplicar essas dinâmicas lá. Dentro das vivências terapêuticas, tá? Porque a gente vai ter a teoria terapêutica, mas vamos ter vivências terapêuticas. Dentro das vivências terapêuticas, teremos vivências de renascimento. Não é ensinar o renascimento, é você passar pela vivência de renascimento. Então, teremos vivência de renascimento no colchonete e vivência de renascimento na piscina aquecida, que é extraordinário. É uma das que eu mais gosto, piscina aquecida. Você acessa facilmente sensação de útero de mãe e tal. E se tiver BO que resolver, você já resolve ali mesmo. Né? Então, renascimento na piscina aquecida é fantástico. É uma das que eu mais gosto. Então, teremos renascimento colchonete, piscina aquecida. E a cereja do bolo. Só que é uma cereja opcional, porque nem todo mundo gosta de cereja, né? A cereja do bolo será a vivência com a ayahuasca, que a gente vai servir lá. Então, teremos a consagração da ayahuasca, um momento muito especial, muito marcante, que a gente vai trazer a força indígena, né? As músicas serão da força indígena,
para a gente poder evocar a força dos nossos ancestrais, em conjunto com a força da ayahuasca. E por que é opcional? Porque se a pessoa não quiser, ok, né? A gente vai respeitar isso daí, mas ali, meu amor, provavelmente você vai querer. E será fantástico, será maravilhoso. Depois que terminar a ayahuasca, a gente vai para a fogueira, né? Para fazer a nossa integração, finalzinho de força ali e tal, porque a consagração a gente vai fazer no salão, que é o espaço mais seguro dentro desse nosso projeto. Então, teremos a consagração com a ayahuasca, e nesta consagração, porque não é só eu servir a ayahuasca para você e você ficar ali a musiquinha tocando. Não, nós teremos as músicas, sim, que serão tocadas, eletrônicas, né? Vamos colocar lá para tocar, mas vamos fazer o fortalecimento da experiência com as músicas ao som do tambor xamânico, ao som do maracá, né? Faremos a consagração do rapé para aqueles que quiserem fazer a consagração do rapé, nada forçado, né? Ó, pessoal, a medicina está aberta, quem quiser vai, quem não quiser está tudo certo, né? Então teremos a consagração com o rapé, e dentro do trabalho ainda com a ayahuasca, deixa eu explicar para você antes de completar. Nas tribos indígenas, o que muitas vezes acontece? Quando as pessoas estão fazendo as reuniões, né? Seja com a consagração da medicina da floresta, seja um outro tipo de reunião, é muito comum que aconteça o que eles chamam de pagelança. O que é uma pagelança? Tem o pajé, e os índios, eles vão até o pajé para receber atendimento e tratamento ali do pajé. Tá? Então, o nome disso é pagelança. A gente vai fazer uma pagelança lá. Então, enquanto vocês estiverem na força da ayahuasca, aqueles que sentirem poderão ir e fazer um atendimento individual comigo. Você é o seu pajé ali, né? Poderão fazer o atendimento individual comigo, na força. Você tem ideia do que é isso? Se você já tomou a ayahuasca e sabe o que é essa força, imagine você fazer um processo terapêutico, né, nessa força. Tá? Então, será maravilhoso. Então, a gente vai ter também esse momento. Então, serão 4 dias, além, claro, das meditações e tudo mais. E é tudo incluso, com exceção da sua viagem, né? O resto é tudo incluso. Né? Hospedagem, almoço, jantar, café. Teremos 2 cafés da manhã, da tarde, almoço, jantar, né? O próprio treinamento. Então, ficou assim. O curso, 1.397, os 4 dias, né? Curso, é encontro, né? É o hábito de falar que é curso. O encontro, 1.397 e R$800 do hotel. Então, dá 2.000 e pouquinho, mas com tudo incluso. Aliás, falando em tudo incluso, temos também a van, que vai pegar o pessoal de Guarulhos e vai levar até o hotel, incluso. E terminou, a van vem, pega o pessoal no hotel e devolve em Guarulhos. Tá? Então, tudo isso incluso com esse valor aí. Será um evento fantástico de 4 dias. E acho que o Gouveia, no 5º dia, vai fazer a hipnose não verbal. É isso, Gouveia? Só que no 5º dia não estarei lá. Boa noite a todos. Tudo bem? Professor, estou acertando, alinhando ainda as situações, porque era mais para o pessoal da Itália, devido à pandemia, né? Tem alguns probleminhas aí, mas eu estou alinhando. Mas acho que no encontro, lá em algum dos momentos do encontro, dá para a gente dar um spoiler. Spoiler. Dá para colocar um spoiler lá da não verbal também. Beleza. Ok. Beleza? Combinado. Obrigado. Nossa. E é isso, professor, já vendi meu peixe. Fala, Goiânia. Só lembrando, é 880, tá? O hotel, tá? 880. Isso, gratidão. 880. 880. Né? Obrigado.
Então é isso. Quem quiser me dá um toquinho também e sinta o chamado e venha, que é muito bom. Eu fechei. Perfeito, perfeito, muito bem, gostei, adorei. Vai ser, por tudo aquilo que você falou, vai ser uma noite aí, um encontro fantástico, né? Pelo visto. Vai ser. Esse será. Bom, acredito que vai ser muito interessante mesmo. E então, já que chegamos aqui ao nosso fim, eu quero só dizer então aí para o pessoal que estamos encerrando mais uma resenha do Praticadamente. Espero que vocês tenham gostado, foi sensacional ter o nosso professor aqui. E lembrando a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram para receber um comunicado de nossas resenhas. E vá lá na nossa e faça o cadastro na bio lá, que eles vão achar o formulário. Vocês vão poder também participar do nosso, desse jeito, vocês vão poder participar do nosso WhatsApp. Tá? E agradecemos imensamente o nosso professor, André Ariovaldo, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like, deu e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim, mais pessoas irão ter essas informações valiosas que o nosso professor passou para nós. E não se esqueça também de apertar o sininho para receber nossas resenhas assim que forem liberadas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Valeu!